Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelos e-mails, obrigado pela sintonia. Nossa empresa, graças a Deus, está crescendo, os nossos programas estão conseguindo se difundir e a todas as partes do mundo. Nós já temos acesso a vários países e é isso que faz a gente sentir cada vez mais a responsabilidade diante do nosso trabalho. E hoje nós escolhemos o capítulo 18 do Evangelho de Mateus para começar um trabalho, porque esse capítulo ele é muito interessante. Ele é conhecido por alguns como sermão comunitário, outros como sermão eclesiástico, como se Jesus tivesse colocado um discurso ou ensinamentos para aqueles que formariam os seus seguidores, aqueles que seriam os verdadeiros detentores do cristianismo primitivo, da igreja nascente, mas não igreja no sentido de prédio, mas igreja, eclésia, no grego, no sentido de assembleia. Pessoas que iriam defender a sua mensagem, pessoas que iriam fundar a sua doutrina de amor e de paz e harmonia. E aqui o capítulo 18 do Evangelho de Mateus começa dizendo assim: Nessa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ora, esse sermão, esse discurso, que é o quarto discurso de Jesus, ele já tinha feito o Sermão do Monte, ele já tinha feito o Sermão do Código dos Missionários do Reino, é no capítulo 10, o famoso Sermão das Parábolas, no capítulo 13, eu estou seguindo, para quem conhecer um pouco mais de Bíblia, o Evangelho de Mateus, porque é o mais didático, é o mais longo, é o mais completo. Então ele se encontrava em Cafarnaum, onde ele começou o seu ministério, ali às margens do Mar da Galileia, ali naquela região que é conhecida como terra de Naftali, Zebulon, como chamou o profeta Isaías. Então Jesus estava naquela aldeia, reunido com os seus discípulos, quando eles, com certeza, muitos discípulos de Jesus eram judeus, e a crença natural do judaísmo é que o Messias seria alguém que iria implantar o reino de Deus, porém, na terra. E eles, com certeza, discutiam acerca disso e até pensavam, aqui é uma ideia nossa, quando o mestre implantar o reino dele aqui, quem é que vai ser o maior nesse reino? Quem é que vai ser o seu maior representante? Nós sabemos que Jesus tinha, naturalmente, umas divisões hierárquicas entre os seus discípulos. É assim que ele escolheu praticamente Pedro, Tiago, Simão, Pedro, Tiago, João, como os seus seguidores. Pedro, Tiago e André. Esses 4 discípulos, Simão, Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, esses 4 eram sempre os mais preferidos. Eram eles como se fossem assim, batedores, eles estavam sempre à frente, eles estavam sempre mais dispostos a enfrentar qualquer coisa para que a mensagem de Jesus fosse levada aonde eles precisavam ser. E aí, com certeza, se confabulavam nesse sentido de quem é que seria o maior, né, naquele reino que Jesus iria implantar. Porém, a pergunta é mais dirigida a um reino espiritual, porque diz assim: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chama para perto de si uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes
e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Meus queridos amigos e irmãos, a gente sabe que Jesus falava sempre de uma forma metafórica. Daí porque ele gostava tanto de ensinar por parábolas. Mas por que Jesus escolheu uma criança como modelo? A criança é o símbolo da candura, da ingenuidade, do amor, da fraternidade. A criança não tem maldade. A criança não vê diferença. A criança é um ser justo que não vê diferenças entre ela e aquela outra criança que a cerca. O filho de um rei brinca com o filho de um vassalo, de um trabalhador. O filho de um rei, por mais poderoso que seja, não se omite de brincar com uma criança, por mais pobre que seja, porque ele não vê diferenças materiais. Ele vê a outra criança como se fosse igual a ele. Nós, adultos, é que penetramos, entramos na mente dessa criança, deturpamos e alteramos o seu conteúdo, os seus valores, e aí a criança começa a mudar a sua conduta neste sentido. Tem até um famoso encontro que foi feito entre crianças árabes e judeus, puseram as duas crianças, duas classes de crianças, árabes e judias, para brincarem, jogar bola e se divertirem, e eles fizeram aquilo com a maior naturalidade, mostrando que a convivência pacífica é possível entre esses dois povos, e que quem separa isso, quem faz essa divisão, são os homens, com seus interesses pessoais e materiais. Mas Jesus fala, sobretudo, que a gente tem que se tornar como uma dessas crianças. Isso é muito interessante, porque significa que a gente tem que ter, sobretudo, humildade. Porque a humildade é opositora do egoísmo. Chaga da humanidade, como está na questão 914 do Livro dos Espíritos. Então Jesus vem com esse propósito de nos deixar um roteiro básico, que é ser como criança. Não ser maldoso, não ser desconfiado, não ser orgulhoso, não ser egoísta, porque a criança não é nada disso. A criança é sempre esperançosa, confiante, sorridente, confia cegamente naqueles que lhe cercam, até que essas pessoas a tratem de uma forma diferente. Mas nós vamos continuar com esse sermão eclesiástico ou comunitário de Jesus na segunda parte deste programa. Não saia daí.